Hoje mergulhamos no capítulo 25 do livro de Gênesis. Este é um capítulo de despedidas e recomeços, um momento onde o ciclo da fé se renova de maneira poderosa. Veremos Abraão encerrar seus dias, entregando seu legado nas mãos de Deus. Testemunharemos o reencontro de Ismael e Isaque para honrar o pai e, em seguida, o início de uma nova e complexa geração com o nascimento de Esaú e Jacó. Gênesis 25 nos mostra como a promessa, a herança e a continuidade da fé são passadas de uma geração para a outra. É a história de como o plano de Deus avança, mesmo em meio às fragilidades humanas. Vamos juntos desvendar as lições profundas que este capítulo tem para nós. Iniciamos com os últimos anos de Abraão. Já em idade avançada, ele ainda vê a vida florescer ao seu redor. A Bíblia nos conta: "E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura, e ela lhe deu filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. A bênção da fertilidade o acompanhou até o fim. No entanto, Abraão, com a sabedoria que só a fé e os anos podem trazer, sabia diferenciar a bênção material da herança espiritual. Ele entendia que a promessa divina, o pacto sagrado, pertencia a uma linhagem específica. Por isso a Escritura diz: "Porém a Isaque deu a Abraão tudo o que possuía, mas aos filhos das concubinas deu presentes, e separando-os de Isaque, enviou-os para o Oriente." Aqui vemos um ato de profundo discernimento espiritual. Abraão não divide a promessa. Ele distribui generosamente seus bens terrenos, mas protege o que é divino, o que é eterno, para Isaque, o filho da promessa. É uma lição sobre prioridades, separar o plano humano do propósito de Deus, garantindo que a aliança sagrada continue intacta. Chega então o momento da despedida do grande patriarca. E estes foram os dias dos anos da vida de Abraão, 175 anos. E expirou Abraão, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Que descrição bela e serena para o fim de uma vida tão marcante. Ele não morre em agonia ou desespero, mas farto de dias, satisfeito com a jornada que Deus lhe concedeu. E neste momento solene, vemos uma cena de reconciliação e honra. Isaque e Ismael, os dois irmãos cujos caminhos se separaram, se unem novamente. Não em conflito, mas em respeito mútuo, para sepultar o pai na mesma caverna de Macpela, onde Sara já descansava. Mesmo as vidas que se distanciam podem se reencontrar na memória de um propósito maior. A morte de Abraão não é o fim da história. É a confirmação de que ele deixou um legado de fé tão poderoso que nenhuma morte pode apagar. Após a morte de Abraão, a narrativa se volta brevemente para o cumprimento de outra promessa, a que foi feita a Agar a respeito de seu filho, Ismael. O capítulo registra suas gerações, 12 príncipes, que formaram 12 tribos. A Bíblia diz: "Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que teve de Agar, a egípcia, serva de Sara." Mesmo estando fora da linhagem principal da promessa messiânica, Ismael não é esquecido. Ele é lembrado com dignidade, e sua descendência se torna nações prósperas que habitaram a vasta região do deserto. Isso nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Sua fidelidade não se limita a um único ponto. Ele cumpre sua palavra em todos os aspectos, abençoando cada semente que foi plantada sob sua aliança, mesmo aquelas que não estão no centro do palco principal. A bênção de Deus é abundante, e sua palavra jamais falha. Com Abraão em seu descanso, a tocha da promessa passa definitivamente para Isaque. Ele tem 40 anos quando se casa com Rebeca. Mas assim como aconteceu com sua mãe, Sara, um obstáculo se apresenta. O ventre de Rebeca é estéril. O ciclo da espera e da fé se repete. A promessa parece mais uma vez ameaçada pela impossibilidade humana. Mas Isaque, filho da promessa, aprendeu com seu pai onde buscar a solução. E orou Isaque ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
A oração de fé move a mão de Deus, mas a resposta divina vem com uma complexidade inesperada. Dentro do ventre de Rebeca, 2 filhos lutavam, causando-lhe grande aflição. E ao buscar a Deus, ela recebe uma profecia que definiria a história de nações. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e o maior servirá ao menor. Deus não apenas responde à oração, ele revela seu plano soberano. A promessa nunca caminha sem propósito. Desde o ventre, Deus escolhe e designa, mostrando que seu plano não depende da ordem natural ou da força humana, mas unicamente da sua soberana vontade. Finalmente, os filhos nascem, e suas características já apontam para seus destinos. E saíram os filhos. O primeiro ruivo, todo coberto de pelos, chamaram-lhe Esaú. E depois nasceu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e chamou-se Jacó. O primeiro, o caçador, homem do campo. O segundo, quieto, habitante de tendas. Anos se passam, e a diferença entre eles se torna evidente em um momento crucial. Certo dia, Esaú volta do campo, exausto e faminto. Jacó havia preparado um ensopado de lentilhas. Desesperado, Esaú implora: "Deixa-me comer desse guisado vermelho porque estou exausto." Jacó, astuto e focado no futuro, vê uma oportunidade e responde: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." A resposta de Esaú revela sua mentalidade: "Estou a ponto de morrer. De que me servirá a primogenitura?" E assim, por um prato de comida, ele jura e vende seu direito sagrado. A Bíblia conclui de forma dura: "Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura." Esta cena é uma poderosa metáfora espiritual. O valor da herança divina é invisível para os olhos carnais. Esaú representa aquele que troca o eterno pelo imediato, o sagrado pelo satisfatório. Jacó, embora imperfeito em seus métodos, representa aquele que, apesar de tudo, valoriza o que vem de Deus. A verdadeira herança não é discernida no estômago, mas no coração. O capítulo 25 de Gênesis nos mostra o ciclo completo da fé em ação. Vimos que a promessa divina não morre com quem crê. Ela é poderosa o suficiente para atravessar gerações. Abraão encerra sua jornada em paz, deixando um legado de obediência. Isaque assume seu papel, intercedendo e esperando em Deus. Rebeca recebe uma revelação divina que molda o futuro. E Jacó, ainda no início de sua jornada, já se posiciona como o herdeiro espiritual, aquele que valoriza a bênção. A grande lição é esta: o tempo pode mudar, as pessoas podem passar, mas o propósito de Deus permanece intacto e inabalável. Ele é o Senhor das gerações e cumpre fielmente sua palavra, de pai para filho, de promessa para herança. Hoje, nós também somos parte desse mesmo plano grandioso que começou com Abraão. Um povo que é chamado a viver pela fé e a caminhar rumo ao cumprimento eterno da promessa de Deus. De geração em geração, o Senhor é fiel. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada, por Gênesis 25. Que Deus te abençoe e até a próxima.